Então Inês, bem-vinda a mais um episódio. Hoje vamos falar de emoções, não é verdade? É verdade. Estou muito emocionada por estar aqui contigo. Eu também, Inês, sempre uma emoção. Ainda por cima porque volto sempre à Alcobaça, a oportunidade para estar numa terra que eu vivi durante alguns anos. Olha Inês, aqui por falarmos na função das emoções e porque é que elas fazem sentido, e depois quando nós muitas vezes dizemos tens que sorrir, é tipo aquela coisa, tens que sorrir, tens que ser bem educado, tens que estar alegre, porque é que estás triste, porque se tens tudo. Epá, isto é muito errado o que fazemos com os nossos filhos, não é, Inês? Não vamos falar de certos e errados, que senão já Pois. sabemos que isto traz logo a culpa, não é? Por aí Associada, afora. e já achamos que estamos aqui a passar Mas regras. podemos ter coisas, um caminho diferente, certo? Exato, podemos fazer. pensar que podemos ir um bocadinho mais além, não é? Ou seja, de facto nós hoje em dia acho que temos aqui muito esta ideia de que para os nossos filhos estarem bem, para nós mostrarmos que somos bons pais, temos que ter filhos alegres e felizes, e que estão sempre bem, que não fazem birras e que nunca estão zangados e que nunca não têm medos e que não têm problemas e que não têm nada, não é? Ou seja, quase viver uma vida de conto de fadas, aquelas histórias que nós contamos à noite, temos de estar sempre sorridentes, lá fora vocês têm que mostrar o vosso sorriso, têm que ir cumprimentar as pessoas e alheamos um bocadinho, às vezes passam ao lado de emoções que é bom sentir todas elas, a zanga, a alegria e por aí todas afora. elas fazem parte e ainda bem que existem, não é? Muitas das vezes os problemas até existem precisamente mais quando nós não sentimos determinado tipo de emoções, quando nós nunca nos zangamos com alguém, não estabelecemos limites, não é? Quando nós nunca nos zangamos com quem não nos permite, não é? Pegando aqui um bocadinho no nosso episódio anterior, não nos permite cuidarmos de nós próprios, ou não Estas nos permite prioridades. cuidarmos das nossas prioridades, se nós não nos zangarmos quando alguém sistematicamente nos impede, até mesmo nós próprios, se nós não nos zangarmos connosco, nós não criamos mudança, não é? Portanto, todas as emoções existem e fazem parte e é bom que existam na nossa relação e dentro de nós. E nós também temos que mostrar aos nossos filhos que isso também acontece, não é? Se nós mostrarmos aos nossos filhos que nunca estamos tristes, que nunca ficamos zangados, que somos uma mãe de álbum de fotos, não é? As coisas são estáticas, não estamos a criar esta aprendizagem, este desenvolvimento, esta forma de sabermos estar com as nossas emoções. Estamos-lhes a dizer que o que é suposto é não sentirem as outras coisas todas e ficamos ali só com aquela paleta de cores da alegria, que só aquilo é que interessa. E lá começamos nós a construir os tais rótulos, não é? Pois é. E tudo isto depois acaba por ser muito não sustentável, ou seja, insustentável, na verdade, porque não vai dar para estar sempre alegre, não vai dar para estar sempre feliz, não é? Estas emoções vão ter que aparecer, e se elas nunca tiverem aparecido, ou se elas nunca tiverem sido normais na nossa relação, vai parecer estranho, não é? Então, a minha mãe que está sempre feliz, que está sempre tranquila, a minha mãe que nunca se zanga com nada, Que nunca se passa. não é? Eu nem sei se isso bem existe, não é? Mas, na verdade, quando nós criamos essa expectativa até em nós próprios, nós não lhes estamos a mostrar que também é suposto que eles sintam o mesmo, não Estamos é? a criar quase que modelos, não é? Não permitindo que as crianças vivam a sua própria sensações do momento. Porque eles têm tanto direito a estar triste como nós Claro. temos. Claro. E nós também devemos lhes mostrar, olha, hoje a mãe não está bem, não é um daqueles dias, preciso ficar no meu cantinho. Claro. E aqui é tal coisa, não vamos sentir culpa. Exatamente. Não, é que estamos a aproveitar uma oportunidade para lidarmos com aquela emoção e lhes mostrarmos como é que nós lidamos com ela, não é? Ou seja, eu não acredito que existam emoções erradas, não acredito que até há uma dicotomia que me desagrada um pouco e que felizmente está a começar a deixar de existir, espero eu, cada vez mais, que é das emoções positivas e das emoções negativas. São emoções. São emoções, não é? E as negativas, só porque são mais desagradáveis de experienciar, só porque eu não tenho como missão estar zangada todos os dias, isso não significa que eu vá assumir que a zanga não vai fazer parte da minha vida, ou que o medo não vai fazer parte da minha vida, não é? Eu às vezes até ia brincar um bocadinho com alguns pacientes que recebo com problemáticas de ansiedade. Eu costumo dizer que no dia em que eu estiver ansiosa todos os dias, e agora vamos fazer aqui um grande aspas, porque há pessoas em grande sofrimento com a experiência da ansiedade. Obviamente que quando eu estou a falar disto, estou a falar na perspectiva de já ter aprendido a lidar com esta emoção, e é sempre este o meu objetivo. Não é eliminar a ansiedade, é aprender a lidar com ela.
Mas costumo, retomando aqui, dizer que no dia em que eu estiver ansiosa todos os dias vai ser provavelmente a fase melhor da minha vida, porque isso vai significar que eu estou a correr riscos, que eu estou a desafiar-me, que eu estou a fazer coisas diferentes, que eu estou fora da minha zona de conforto, não é? Isso é que é estarmos em ansiedade. Portanto, se isso estiver a acontecer na minha vida e eu souber lidar com essa ansiedade, muito provavelmente coisas boas vão acontecer, não é? E não necessariamente uma emoção negativa que ali está a atrapalhar-me a mim ou que está a atrapalhar as pessoas com quem eu estou. Verdade, Inês. Estava-me agora a recordar aqui um bocadinho da conversa que tivemos antes de iniciar este episódio e falávamos de inteligência emocional versus desenvolvimento emocional. Tu não gostas do termo e quero que me expliques qual é a razão de... O que é isto então para ti, esta diferença entre uma palavra e outra, a inteligência e o desenvolvimento? Tendo em conta que tu não gostas da palavra inteligência. Sim, e é mais uma coisa mesmo pessoal, se calhar em termos científicos não existe necessariamente essa distinção que favoreça mais um do que a outra. Existem autores que falam muito de inteligência emocional, existem autores que falam sobre outras perspectivas aqui no desenvolvimento emocional. Eu normalmente só não gosto porque parece-me que durante algum tempo foi muito associada à ideia da inteligência emocional como sendo uma meta, ou seja, como sendo algo que há pessoas que têm um determinado nível de inteligência emocional, tal QE, não é? Do quociente emocional, como se fosse assim uma espécie de um rótulo, não é? Eu sou um 95 no QE. Eu sou, mas eu quero ser um 120, não é? Quero estar aqui bem lá acima. Na verdade, eu sinto que há uma progressividade, há um desenvolvimento, há um irmos acolhendo e lidando com as nossas emoções e aprendendo com elas, aprendendo como é que eu lido, como é que eu sou, como é que eu experiencio as minhas emoções. E vão haver momentos da minha vida em que eu vou estar com mais recursos para lidar com as minhas emoções e que vou estar a perceber que estou a ficar zangada, que vou perceber que provavelmente não vou saber gerir o meu tom de voz, que não vou saber gerir as minhas palavras e que se calhar preciso de respirar, preciso de me recolher e preciso de ir fazer outra coisa qualquer antes de abordar um trabalho de casa que ficou por fazer, uma nota na escola que se calhar não foi tão bem conseguida porque não teve tanto empenho ou tanta responsabilidade. E se calhar existem outros momentos em que tudo vai acontecer assim, tipo em flash quase de intensidade, e eu não vou ter capacidade naquele momento para gerir a minha zanga e ela vai sair cá para fora com palavras menos bonitas, com um tom de voz mais... E isso não me torna menos inteligente emocionalmente, ou seja... tornou-me, foi naquele momento o espelho do meu... Teu sentir. Da minha impulsividade, do meu desgaste, do meu cansaço. Do que estás a sentir naquele momento, sim. Não é? E então, acho que é um bocadinho por isso que e no fundo, associar as duas palavras, a inteligência e aqui a parte emocional, sinto que é juntarmos dois mundos que, apesar de realmente coexistirem, e tudo está dentro do nosso corpo, as emoções, a inteligência, o raciocínio, tudo existe em sintonia, é verdade. Mas parece-me que talvez não nos possa dar aqui esta ideia de progressividade, de que há um contínuo, que há uma paleta, não é? Que às vezes nós estamos mais num determinado ponto e vamos conseguir lidar com essa intensidade emocional melhor, e há outras alturas em que a mínima sensação de ansiedade vai fazer disparar em nós uma série de comportamentos ou uma série de ações que são desajustadas. Agora também estava aqui a lembrar, enquanto estavas a partilhar aí a tua diferença entre as duas palavras, e que é bastante aceitável, eu diria que até é bastante esclarecedor, e compreendo o que nos queres dizer, porque associamos sempre a inteligência a um nível de algo que a gente quer atingir, não é? É como nas notas na escola, sou mais inteligente, tiro melhores notas, e às vezes não tem nada a ver com isso, como tão bem sabemos. Mas o que me levou aqui para uma questão foi o seguinte: podemos muitas vezes associar também emoções a comportamentos. Ou seja, quando uma criança está num supermercado, vamos para coisas práticas, faz uma ganda birra, ele está a expor aquilo que ele está a sentir por alguma razão, não é?
está a espelhar uma emoção. A emoção da zanga, a emoção da revolta, da frustração, não é? Porque não está a conseguir aquilo que dos pais. E às vezes tem muito a ver também com o dia que já teve, está cansado e por aí afora. Mas como é que um pai, em questões práticas, deve lidar com uma situação destas também, Inês? Para nós também fazermos chegar lá a casa, como é que um pai lida com uma birra assim do nada no meio de um supermercado com o filho? Olha, andando aqui 2 passos para trás, se calhar convém esclarecermos que as emoções são uma espécie de um instinto de sobrevivência que nós temos, ou seja, são um conjunto de sensações físicas que nós traduzimos numa determinada inclinação, não é? Aqui mais para a zanga, para a tristeza, que depois nós processamos em termos daquilo que o nosso cérebro percebe que está a acontecer e que se associa com memórias, com ideias, com, sei lá, conceitos que nós temos, e aí já são os sentimentos, e que normalmente nos impele para agir. Ou seja, as emoções têm esta função protetora da nossa sobrevivência. Elas existem dentro de nós para nos ajudar a lidar com aquilo que está a acontecer no nosso contexto, não é? Mesmo quando nós achamos que eu estava ali sossegadinha, não se estava a passar nada e de repente sentia uma ansiedade brutal, normalmente não é bem assim. Às vezes o contexto não é externo, às vezes não aconteceu nada que me fizesse ficar ansiosa. Se calhar de repente lembrei-me que me esqueci de ir buscar o meu filho à escola. Obviamente que eu vou ficar numa ansiedade brutal naquele momento, não é? E chateada, não é? Claro, isto vai me impelir para agir, porque eu não vou simplesmente ficar ansiosa e, credo, esqueci-me do meu filho na escola, sou uma mãe terrível, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer à minha vida? Pronto, e aqui vou ficar eu agora durante uns tempos a culpabilizar-me. Não, isto impele-me para agir. E imediatamente o meu coração começa a bater mais rápido com a ideia de bora lá fazer alguma coisa com isto. Então, esta é a intenção, ou esta é a razão, a função da existência das nossas emoções dentro de nós. E as crianças são humanos, não é? Tal e qual como nós, somos todos feitos aqui mais ou menos da mesma matéria. E as crianças, a diferença que têm é que ainda não conseguem modelar, ainda não conseguem conter, ainda não conseguem refriar algumas destas emoções que vão tendo, de maneira a que elas sejam expressas com um comportamento mais ajustado. Ou seja, uma criança está a sentir frustração porque eu não lhe dei aquilo que ela naquele momento queria, ou porque eu estou a ser a barreira que existe entre ela e aquele boneco do Spider-Man, que é a próxima coisa que ela precisa para a sua, não é, existência, é fundamental, mais do que água, mais do que outra coisa qualquer. Então a diferença está que para ela a razão daquela frustração, a razão daquilo que ela está a sentir sou eu. Então ela vai necessitar de mostrar esta zanga, esta raiva, frustração, não é? De porque é que tu não me permites aceder àquilo que é fundamental para mim. Lá está, voltamos a falar daquilo que dizíamos ainda há pouco. Há alguém que me está a impor limites, não é? Àquilo que é necessário para a minha sobrevivência. Exatamente. Então, é quase como uma barreira. É uma barreira, não é? Eu estou a ser ali o muro de Berlim que a impede de chegar àquilo que é fundamental para a sua felicidade. Nós temos que ver isto como sendo algo muito saudável. É uma criança, uma pessoa, a identificar as suas necessidades e a expressar as suas necessidades. Nós não podemos dizer que isto é errado. O que é que não está aqui a correr tão bem? É que provavelmente aquele comportamento não está a ser ajustado àquilo que seria, por exemplo, um expressar da minha necessidade, não é? Provavelmente a criança não está a dizer: oh mãe, sabes, eu gostaria imenso de ter aquele boneco do Spider-Man neste momento, porque tenho a certeza que as minhas brincadeiras vão ficar todas fantásticas durante toda esta tarde e o resto da minha vida eu vou ser um adulto muito mais feliz e muito mais seguro de mim próprio se eu tiver aquele boneco do Spider-Man. Claro que não, a criança provavelmente ainda não sabe expressar-se desta maneira, por causa da fase de desenvolvimento em que está, ou então até já deveria de estar numa outra fase de desenvolvimento, mas ainda não teve recursos necessários, ainda não teve momentos de aprendizagem de como lidar com a frustração que lhe permitam gerir aquele momento de outra forma. Então ela está a fazer aquilo que sabe, que é explodir de emoção por todo lado. E como é que devemos agir nesse momento, os pais? O que é que eles devem dizer, ou como é que eles devem... Porque às vezes o que nós vemos muitas vezes é reação, né? A gente reage perante uma situação daquelas.
É uma tentativa de conversa, porque por vezes também não resulta. Claro. Olha, eu acho que nós nesse momento o que é primeiro que tudo fundamental é avaliarmos o contexto da situação, não é? Ou seja, será que é uma criança que naquele momento está mais reativa às suas emoções e a lidar com elas de uma forma mais impulsiva porque não está tão tranquila, porque não está tão bem, não é? Ou seja, será que é porque está com sono? Ou Será tem fome que é até. porque, enfim, não era... Vamos imaginar que eu a arrastei durante 1 hora a fazer as compras do mês num hipermercado e de repente chegamos à caixa e estrategicamente está lá um Spider-Man Ou foges do fantástico. corredor dos brinquedos. Por exemplo, não é? Se essas coisas estiverem naquele momento a ser o contexto da ocorrência daquelas emoções, eu se calhar só tenho que reconhecer que provavelmente não é assim tão desajustado que ele esteja a expressar aquela emoção, e a seguir, pessoalmente, eu acho que quando eu consigo estar assim nos meus melhores momentos, eu vejo isso como um momento de aprendizagem. Ou seja, ok, aqui está um momento em que eu te vou explicar e que te vou mostrar como é que é lidar com a frustração. Porque normalmente estes momentos são difíceis porque a frustração que a criança está a mostrar e a birra que a criança está a fazer ativa a nossa própria emoção. E normalmente a nossa emoção não é muito diferente da dela. Eu também fico zangada, eu também fico frustrada, não é? E de repente estamos a sentir exatamente o mesmo, por razões diferentes, e muito provavelmente aquilo que nos dias em que eu tenho menos recursos me apetece, não é propriamente pensar que aquele é um momento de aprendizagem, é fazer uma birra eu, não é? Apetece-me fazer uma birra e dizer como podes estar tu a fazer esta reação aqui à frente de toda a gente a mostrar que eu sou uma péssima mãe, não é? Então, provavelmente, se conseguirmos, não é, antecipar, é conseguirmos contextualizar isto e perceber que se calhar é natural que haja aquela reação, mas temos que nos lembrar do que é que nós queremos manter dali para a frente. Eu quero manter uma relação de ser capaz de apaziguar naquele momento aquela emocionalidade toda e aquele comportamento. Sim. E quero-lhe mostrar que eu própria também vou lidar com a minha frustração de uma maneira mais tranquila. E era aquilo que tu dizias, é uma aprendizagem, muitas vezes para nós próprios, para pensar, será que este é o melhor momento para eu ir às compras, tendo em conta que se calhar não dormiu bem, tendo em conta que já passou um dia inteiro da escola, se calhar está na hora de fazer o segundo lanche e eu vim para aqui agora e está a levar com isto também, com uma cambada de estímulos, que a gente sabe bem que aquilo tem tantos estímulos, claro. Esses espaços, é uma aprendizagem então também muito importante para os pais. Inês, como é que a gente trabalha também com as crianças a questão das emoções? Olha, é precisamente nestes momentos. Todos estes momentos são a melhor aprendizagem possível que eles podem ter, porque acontecem em contexto, são situações que para eles vão ser significativas, ou seja, não é agora abrir um livro e vamos falar sobre a tristeza num dia em que eles até estão super alegres e correu o dia fantástico e está tudo... Agora vamos nos sentar e vamos ler um livro sobre a tristeza. Provavelmente esse livro ou essa conversa que eu possa ter sobre como Sim. é que é quando estamos tristes, quando lidamos com a perda... Não vão perceber. Pode ser importante. Mas pode não fazer o sentido. Naquele momento, se calhar, não vai ter todo o seu impacto. Não é? Pode ficar ali uma sementezinha e, se calhar, no dia em que realmente eles estiverem a sentir-se tristes porque o melhor amigo deixou de ir à escola e passou a ir para outra escola qualquer, e eles estão a sentir a perda daquela amizade e a perda da importância, da presença daquela pessoa na vida deles. Se calhar eu posso lhes dizer, olha, sabes aquele livro da tristeza que nós lemos no outro dia, em que às vezes a tristeza vem, fica connosco, faz-nos ficar diferentes, ficamos sem vontade de fazer as coisas que normalmente fazíamos, ficamos mais cabisbaixos, ficamos mais connosco próprios. Lembras-te que o livro dizia essas coisas? Se calhar é por isso que te estás a sentir agora, não é? Se calhar, se reparares, é isto que se está a passar contigo, é isto que se está a passar com as tuas emoções, estás triste. Mas isso só significa que aquela pessoa tinha uma importância muito grande para ti, aquele teu amigo era mesmo muito importante para ti. E que bom, não é? Que tiveste um amigo que foi importante para ti. E agora temos que lidar com o facto de ele já não poder estar contigo. Mas devagarinho as coisas vão melhorar. Neste momento a tristeza vai estar contigo, não vale a pena mandá-la embora, não vamos fazer de conta que isso não aconteceu. Exato. Mas a pouco e pouco, de muito certeza importante. Absoluta que as coisas vão ficar diferentes para ti. A tristeza, como todas as emoções, passa, não fica connosco o tempo todo. Da mesma maneira que a alegria, por muito que nós queiramos, não fica connosco o tempo todo. Portanto, também esta
vai ter a sua fase passageira de estar aqui connosco durante uns tempos e depois a seguir vamos conseguir andar para a frente. Portanto, da mesma maneira que nós podemos utilizar a tal birra no supermercado como sendo uma aprendizagem de como lidar com a frustração, como lidar com a zanga, como lidar com não posso ter agora aquilo que eu queria ter, não é? E para isso implica que haja aqui uma consistência para trás, não é? Normalmente as crianças que têm este tipo de frustração são as crianças que tinham essa expectativa, não é? Ou seja, eu já lhes criei a expectativa de que chegamos à caixa do supermercado e eu lhes compro imediatamente aquilo que eles estão a pedir, ou então que se eles fizerem um comportamento muito exuberante como uma birra, que eu vou colaborar em apaziguar aquela birra comprando aquilo que eles querem naquele momento. Tudo isto são aprendizagens. Acho que vale a pena refletirmos sobre o que é que nós queremos que eles aprendam, não é? Queremos que eles aprendam que é normal sentirem emoções, que é normal estarem com aquela emoção durante algum tempo. Inês, agora estava aqui a pensar, mas esta questão, devemos valorizar mais o quê? As emoções positivas ou as negativas? Devemos valorizar todas, porque não existem positivas e negativas. Eu sei, mas tivemos que pensar a alegria. Vamos pegar numa mente pela qual muitas vezes somos talhados, não é? Temos as emoções que nos deixam alegres, que poderíamos dizer que estão aquelas da felicidade, da alegria, do bem-estar. Vamos chamar agora por momentos, então, ainda que não, que sejam aquelas que nos dão a positividade, que nos dão o boost, a vitalidade, né, que tanto precisamos. Vamos pensar naquelas emoções que são, mais que nos deixam para baixo, desagradáveis. Pronto, vamos batizar também agora durante um bocadinho de negativas. Como é que nós fazemos este balanço? Ou seja, reforçar aquelas que são boas e mostrar o quanto feliz nos deixam, para às vezes quando estamos mais tristes ou mais em baixo saber o que é aquele outro mundo. Como é que se faz este equilíbrio com a criança? Porque ao fim e ao cabo, tudo é emoções, é verdade, mas se nós... como é que eu ia dizer, demos muita atenção à negativa, se calhar também em adultos vão se tornar, se calhar, jovens mais tristes ou mais pessimistas, porque demos se calhar muito destaque. Olha, estás sempre triste. Olha, é assim que queres estar, é assim que queres viver. Estava-me aqui este pensamento a ocorrer. Enquanto uma emoção ecológica, a gente quer ver os nossos filhos a florescer, com vitalidade, alegres. E se calhar também devemos também reforçar esses momentos. Olha, que dia espetacular que vivemos. Como é que agimos no dia-a-dia com isto? Atinge o equilíbrio, não é? Exato. Olha, eu acho que se nós refletirmos um bocadinho assim mais aprofundadamente, elas não existem umas sem as outras, não é? Ou seja, na verdade, eu só me sinto com vitalidade quando eu estou a fazer coisas desafiantes, não é? Eu só me sinto entusiasmada quando eu estou a fazer coisas que não são mais do mesmo, que não são aquilo que eu normalmente tenho no meu dia-a-dia. E, curiosamente, as coisas que fogem do meu dia-a-dia trazem ansiedade, não é? Portanto, muito provavelmente, e medo, eu só vou sentir-me super entusiasmada porque eu consegui, sei lá, no meu jogo de hóquei, não é? Ganhar e marcar aquele golo e fazer aquele resultado final e a minha equipa toda está numa euforia fantástica porque conseguimos ganhar aquele jogo. Muito provavelmente essa vitalidade toda e essa alegria só aparece porque foi desafiante. Porque antes do jogo estavam com medo de não ganhar, porque antes do jogo estavam a sentir ansiedade, será que isto vai correr bem ou será que isto não vai correr? E isso depois a seguir vai mostrar-nos qual é que é o impacto de ter corrido bem. Porque se for daqueles jogos em que eu vou jogar com, sei lá, o meu colega que nunca jogou hóquei, não é? E estou-lhe a marcar golos consecutivamente e estamos ali os dois só... Pois. Muito provavelmente essa alegria esfuziante não vai aparecer, não é? Essa alegria aparece precisamente quando houve um momento de superação, não é? Da mesma maneira que quando eu tenho momentos em que estou mais triste, isso está a marcar muito provavelmente a perda de algo que já foi muito positivo para mim, que já me gerou muita alegria, não é? Se tu tens olha, nem que seja um livro, não é? Um livro que tu já deliraste a ler, que foi fantástico quando te leste, que sentiste muitíssimo bem aquele autor, foi marcante na tua vida, aquele livro fez a diferença e a vida da Lucy antes daquele livro e a vida da Lucy depois daquele livro. Quando tu perdes aquele livro, o que é que acontece? Como é que tu te sentes? Exato, não sentes, Sentes a perda, a tristeza, não é? Sentes aquele...
falta. Deu-me não é? tanto e agora não tenho, não é? Então, se calhar tu só sentes a intensidade dessa tristeza porque já houve esta intensidade da alegria, certo? Porque quando tu perdes aquele livro que nem sequer deste conta que lá esteve em casa, o que é que tu sentes? A indiferença. É indiferente, não é? Portanto, Exato. nem sentiste a alegria fantástica, também não vais sentir uma tristeza brutal por teres perdido aquilo, não é? Eu acredito que... Ou seja, emocionalmente, tu vais para onde te sentes bem. Exatamente. E há Aquilo- esta complementariedade. Exatamente, que é preciso ter as duas coisas e para sabermos o quão prazeroso é estarmos bem Sim. nesta tal procura constante Sim, da do vitalidade e do equilíbrio. bem-estar e do tal equilíbrio. Inês, vamos terminar o nosso episódio. Alguma mensagem que queiras deixar deste aspecto das emoções aos pais? Olha, ligando aqui um bocadinho com todos os episódios que nós já fizemos, estejam muito atentos, não é? Portanto, estejam muito presentes nos momentos e olhem para esta perspectiva de aprendizagem, não é? Para esta perspectiva de que o melhor livro que vão ter, o melhor curso que vão ter para lidarem com as vossas emoções e para lidarem com as emoções dos vossos filhos e para haver este desenvolvimento para crescermos cada vez mais e nos sentirmos cada vez mais envolvidos nas relações que temos, não é? Para que as nossas relações façam muito mais sentido. Aproveitem estes contextos, aproveitem estes momentos para que ali que está a aparecer a tristeza, ali que está a aparecer a zanga, ali que está a aparecer o medo, ali que está a aparecer a alegria, como tu dizias, marquem esses momentos, não é? Rotulem-nos, façam uma moldura e digam, olha, aqui está a alegria, vês como tu te sentes tão bem quando vais fazer isto? Ou o sorriso, ou o bem-estar, Olha, ou vou-te contar o fluir. Vou-te contar aqui uma pequenina coisa acerca de uma coisa que acontece na minha relação com... Eu tenho um filho que não gosta nada de experienciar coisas novas. Portanto, tudo o que seja novidade, tudo o que sejam mudanças, ele lida muito mal e normalmente a primeira resposta dele é não. E nos últimos tempos eu tenho desafiado a fazer algumas coisas diferentes, a experimentar uns desportos novos, a experimentar umas aulas diferentes, a experimentar a fazer algo que é diferente na vida dele, a mudar o quarto, mudar as coisas que faz no seu dia-a-dia, para tentar que haja aqui mais flexibilidade e não haja tanta rigidez dele neste sentido do a novidade não quero. E eu tenho marcado muito, ou seja, sempre que há estes momentos em que, olha, vês que tu não querias ir aprender inglês, como é que tu te estás a sentir agora quando sais do inglês? Valorizar, Tu não é? estás a adorar o inglês, olha como tu te sentes feliz, olha como tu te sentes alegre agora que saíste da aula do inglês. Lembras-te como é que era antes, não é? E não fazer aqui aquela coisa chata, não é? Da mãezinha de, eu disse que tu ias gostar, olha eu a ser aqui tão, a prever tão bem que isto ia correr tão bem. Não, salientar para ele, não é? Olha como tu estás a gostar, olha como tu te desafiaste, não é? Isto estava a ser tão difícil para ti, ir para um sítio novo, com pessoas novas que tu não conhecias, fazer uma coisa que tu não sabias se ia correr bem, olha como é que tu te sentes. Agora que correu bem, agora que sentes que isto foi fantástico, não é? Fazê-lo sentir, valorizar o momento. E ajudá-lo a ter esta Percepção? atenção diferente à novidade. Anteriormente a novidade era sinónimo de vai correr mal, era sinónimo de medo, vou-me sentir mal, vai correr mal, isto não vai resultar, e medo, muito medo associado. Olha como agora tudo aquilo que já é desafio consegues. está a correr bem, não é? Olha como os desafios te estão a trazer estas emoções tão positivas. Então, isto foi uma aprendizagem para mim também. E acho que é fundamental nós estarmos mais atentos a cada momento. Que aprendizagem é que podemos fazer agora, não é? É verdade, bonita partilha, Inês. Valorizar esses momentos e saber assinalá-los. Eu agora também estava a lembrar-me de uma história, foi ontem à noite, o meu filho, estávamos a sair do hockey, estava a sair com os dois, íamos para casa, e para falar, isto é uma questão mesmo de pura emoção. O meu filho mais novo, que ia atrás, o Diogo vai ao meu lado, e ele põe-se assim entre os bancos e diz assim, deu um beijinho na bochecha do irmão e diz assim, do nada:
hoje, quando o Mano estava ali a treinar, emocionei-me várias vezes. E eu disse, mas emocionaste porquê? Não sei te explicar, mas eu fiquei tão feliz de o estar a ver ali dentro a jogar. Isto é para terminarmos com emoção também, porque eles também, tão pequeninos, já são capazes de captar e de mostrar o sentimento que têm. Às vezes não têm, se calhar, a melhor forma de o demonstrar, mas é o que tu dizes, está em construção e nós fazemos parte dessa aprendizagem também, com a nossa aprendizagem também. E Inês, o que é que nos trazes no próximo episódio? Olha, vamos falar sobre esta ponte entre as nossas emoções e os nossos comportamentos, não é? E como é que podemos então, pegando aqui na aprendizagem que espero que tenhamos conseguido proporcionar de pensarmos sobre as nossas emoções neste episódio, no próximo vamos falar um pouco sobre como é que podemos gerir os nossos comportamentos, como é que podemos gerar comportamentos nos outros que sejam mais colaborativos, de mais envolvimento, que sejam mais compassivos e empáticos, ou seja, como é que podemos traduzir então esta emocionalidade, não é? Como o teu filho fez, sentiu-a, mas depois expressou-a num comportamento bom. É verdade. Inês, olha, foi mais uma vez um prazer. Até à próxima. Até à próxima.